tudo bem? Sandra Taralo. Estou aqui para falar com vocês um pouco mais sobre o secretariado remoto e assistente virtual, falando principalmente nesse aulão aberto para você que é aluno ou ex-aluno ou quer se tornar meu aluno. Ou se você está pesquisando sobre esse assunto e tem, né, nessa oportunidade, ver um pouquinho mais sobre a área do secretariado remoto, mais especificamente para a área de finanças. Para você que não me conhece, meu nome é Sandra Taralo, sou especialista em secretariado remoto, sou uma profissional de secretariado executivo que sou apaixonada por essa área e estudo ela desde 2009. Então, vem comigo, a gente vai falar sobre a área financeira e como que você pode trabalhar nessa área. Se você quer trabalhar especificamente para a área financeira, única e exclusivamente, ou se você trabalha com secretariado remoto, mas quer diversificar um pouco e também ter um pouco da área financeira para você dentro do seu negócio. Bom, já falei um pouquinho sobre mim, né? Esse é o meu currículo, já falei em outras aulas, em outros aulões, e se você é meu aluno, você já conhece, mas eu vou falar um pouquinho mais nesse momento a questão da área financeira dentro da minha experiência profissional. Bom, eu trabalhei como secretária executiva e antes disso eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares, aonde também usei, né, controlava caixa, entrada e saída, compras, vendas, né, custo. Também trabalhava como secretária gerenciando projetos, então também tomava conta da área financeira. Era auxiliar do financeiro dentro da empresa, auxiliando também, fazendo pagamentos, controlando, né, a questão da entrada e saída da questão financeira da empresa, dos pagamentos, da compra, fazendo também orçamentos para compras ou vendas de alguns produtos ou serviços, enfim, controlando muito da parte financeira, o que eu acho muito legal e muito importante. Se você trabalha em uma empresa e tem a possibilidade de trabalhar e conhecer também a área financeira, faça isso. É importante para você porque no futuro mais próximo, né, bem próximo, você vai poder usar isso. Primeiro, a questão financeira precisa ser muito bem vista e muito bem organizada, orquestrada para você mesmo, né? Você mesmo precisa ter uma saúde financeira muito bem organizada, principalmente para você que é uma microempreendedora e está tendo a sua empresa. Você precisa saber o que é a parte financeira que faz parte do seu trabalho, seu, pessoal, profissional da sua empresa e dos seus clientes. Se você começar já testando para você, você já vai ter ali uma pequena organização do seu valor mensal daquilo que você pode ter, do que você tem que pagar, do que você tem que fazer, do que você tem que organizar na questão financeira. Aí, a partir desse momento, você pode começar a cuidar da saúde financeira da sua própria empresa e depois da saúde financeira das empresas, ou se você vai trabalhar única e exclusivamente com a área financeira dos seus clientes para a área financeira. O que é um secretário, o secretariado remoto para a área financeira? Vamos dizer que você, né, vamos partir do princípio que você já tenha uma experiência com a área financeira. Você já trabalhou, você gosta do assunto, você lê sobre o assunto, você sabe sobre o assunto, você já teve a experiência de ter a área financeira ao seu cuidado, e isso já é uma coisa próxima daquilo que você gosta e faz, e você vai trabalhar como secretária remota, como assistente virtual para a área financeira. O que isso seria? Seria controlar toda a gestão financeira do seu cliente. Ah, mas o meu cliente quer que eu cuide da questão financeira pessoal dele, ok. Mesmo assim, você terá que saber algumas coisas da parte profissional, porque é óbvio que a questão profissional dele vai atingir a questão da gestão pessoal dele. Mas eu quero cuidar da questão empresarial dele. O que você vai precisar saber da questão empresarial? Da questão da empresa onde ele atua ou da empresa dele e os valores que serão enviados para a questão da pessoa física, né? Aí você não vai cuidar da gestão física, né, de pessoa física, só da empresa dele, você vai ter que sim ter livre acesso à questão, se for pessoal ou a questão empresarial, você vai ter que ter livre acesso a essas informações.
É fácil você ter e se tornar um profissional para a área financeira? Digamos que eu acho que de tudo que a gente tem dentro de um trabalho como secretária remota, trabalhar com a área financeira talvez seja um pouco mais difícil, porque algumas pessoas têm sim uma dificuldade de abrir o seu caixa, a sua questão financeira para outros, para terceiros. O que eu acho que você poderia fazer é uma apresentação sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua experiência, colocar a questão dos seus antigos trabalhos, de referências profissionais, você teria que colocar referências, né, explicar muito bem quem é você, o que você faz, a sua questão, né, como profissional, para que esse profissional se sinta aí sim cativado, né, e completamente seguro de saber que está passando suas informações e seus dados para você. Isso é fácil? Eu particularmente acho um pouco mais difícil. É diferente de você querer trabalhar com alguém em outras situações, né? De repente, gerenciando uma rede social, é só uma senha da rede social, trabalhando com uma área administrativa, de repente, é fazendo um documento ou outro, trabalhando com uma área administrativa, de repente, é trabalhando com e gerenciando, cuidando de um documento ou outro, né? Às vezes fazendo uma viagem, né? Organizando essa viagem para esse profissional, alugando um carro, enfim. Isso são coisas mais burocráticas e que você não tem acesso a muitas informações do seu cliente. Porém, a questão financeira é um pouco mais sensível. Você vai ter que ter acesso a cartões, acesso à conta, né? Vai ter contato com essas informações. E, como eu disse, alguns profissionais têm um pouco de medo de transmitir essas informações. Então, o bom seria também começar com pequenas demandas, né? Fazer alguns orçamentos, alguns pagamentos. Você pode hoje trabalhar com links de cartões virtuais, cartões digitais, cartões de crédito que são gerados e você fica durante um pequeno tempo com essa informação, depois essa informação precisa ser renovada. Muitos profissionais trabalham com cartões digitais, né? Cartões importantes dentro do mercado, onde você trabalha com essa informação do cartão e é gerado um número, um código, um link para você, e depois de um tempo, esse link não está funcionando mais. Isso é muito comum e você vai poder ver, né, dentro dessas empresas, essas coisas mais modernas na questão de falar com o cliente. Isso pode ser muito bom quando você tiver um cliente que não tem essas informações. E você vai passar para ele justamente essas informações, dando para ele sim a segurança de que você vai poder mexer, que você vai poder fazer, que você vai poder falar, que você vai movimentar, mas ele vai se sentir seguro. Profissionais com experiência e conhecimento que focam na área financeira. Então, se você já tem, como eu já disse, uma experiência na área financeira, muitas empresas até acabam, né, tendo profissionais que investem na bolsa de valores. Se você tiver essa experiência, se você tiver experiência com pagamentos, se você tiver experiências com relatórios, né, financeiros, tudo isso mostra para o seu cliente que você realmente tem conhecimento e foca nesse conhecimento e o crescimento da empresa dele ou dele como pessoa, porque existem profissionais com muita, né, demanda de trabalho, ganham muito dinheiro, mas não cuidam da sua saúde financeira. E a saúde financeira é uma verdadeira bagunça. Então, mostre para ele, sim, as informações que você tem como conhecimento. Eu estou colocando muito isso, né? Se você não tem, faça cursos. Hoje tem cursos livres sobre área financeira. Foque no conhecimento de ferramentas tecnológicas que vão te dar um respaldo na questão da área financeira, porque já tive dentro da minha vida profissional, tanto como profissional CLT como profissional na questão remota, demorar um pouco para o cliente passar a questão financeira. Isso não tinha a ver com a minha questão, né? Eu era primeiro um profissional de CLT e era um profissional dia a dia ali com os profissionais, e depois um profissional já experiente na questão remota. É que isso faz parte de uma cultura mesmo dos profissionais, principalmente no Brasil. A gente sabe que, né, às vezes as famílias não falam sobre dinheiro, as pessoas não têm uma cultura escolar, né, onde a gente foque na questão financeira, ninguém ensina para a gente fazer
né? A questão financeira, sim, a gente procurar essas informações ou que alguém nos ensine, né? Às vezes você vai para dentro de uma empresa e lá eles vão te ensinar a trabalhar na questão financeira, ou você precisa ir atrás de um curso para te explicar isso, porque não é falado na escola, não é falado de uma forma muito clara nas universidades e não é falado dentro dos nossos âmbitos familiares, né? Então, mostre para esse cliente que você tem sim essas soluções, né, e que você pode ser essa pessoa que vai ajudá-lo na questão financeira, mostrando sua responsabilidade, seu conhecimento e principalmente dando para ele sim a questão de que ele vai estar em boas mãos. Organizar as contas do cliente, né? Então, o que seria isso no primeiro momento, né? Mostrar para ele que as contas deles vão estar totalmente cuidadas por você, né? Que não vai falhar na questão dos pagamentos, que não vai falhar na questão de compra e venda de produtos, que você vai estar sempre atenta na questão dos fornecedores, do melhor contrato, porque vai passar por você, obviamente, contratos também, então você precisa entender um pouco mais de contratos, principalmente para fechar coisas que têm a ver com a área financeira, né? Então, mostre a organização que você pode fazer com planilhas, com aplicativos, que tudo o que passar na sua mão estará ali contado e tudo bem organizado. Habilidades de conhecimentos necessários. Então, a gente já falou sobre isso. Necessário aí é você mostrar que você sabe fazer um controle dia, se for uma empresa que tem vendas todos os dias, então você precisa abrir e fechar caixa todo dia, isso é uma habilidade necessária. Você precisa saber as datas dos pagamentos e pagar os pagamentos e ter as datas, né, dos boletos de vencimentos pagos em dia, isso é muito importante. Saber a questão de limite, limite de compra, limite de venda e limite para pagamentos. Você precisa saber. Isso eu acho que são coisas muito básicas que o profissional necessita, obviamente, você, quanto um profissional que vai cuidar disso, precisa saber também. Recursos e acessos necessários para fazer os serviços financeiros remotamente. Então, a gente já falou isso um pouco, você vai precisar, sim, ter acesso às senhas, ter acesso aos cartões, ter acesso à saúde financeira desse profissional. Você vai ter que fazer um levantamento dos últimos meses. Quando você chega, você precisa saber como a saúde financeira está sendo feita de um ano para cá, mais ou menos, tá? Então você vai ter que ter acesso às contas, aos pagamentos, ao que é comprado, o que é feito, entrar, né, nas faturas de cartão de crédito, saber como que está sendo feita, parcelas que estão sendo feitas e serão pagas ainda durante esse período que você está entrando. Você precisa saber do quanto esse profissional ganha mensalmente, o quanto ele gasta, o quanto é o gasto futuro. Tudo isso faz parte de uma organização que precisa ser feita num pós para você ter o durante e o depois, porque a questão financeira também parte de uma questão de planejamento do futuro, né? Não é possível você entrar numa questão financeira, seja pessoal ou empresarial, sem saber dos gastos e do que está comprometido para o futuro. E para isso, obviamente, você vai ter que ter acesso a esses controles. Como eu disse, vou repetir, talvez isso demore um pouco, mas aos poucos, na questão da confiança mútua entre vocês, você vai conseguir ter acesso a essas informações. Planos de contas e fluxo de caixa. Então, quando eu falei, se é diário, você vai precisar ter esse controle, você vai precisar fazer esse controle e mandar esse controle. O cliente não quer todo dia, ele quer semanalmente, ok. Ele quer quinzenalmente, ok. Ele quer mensalmente. Você precisa controlar todos os dias e entrar num alinhamento com esse cliente para saber se você vai mandar para ele mensalmente, quinzenalmente ou de uma forma que ele se sinta seguro, né? Digamos que pode ser que comece semanalmente ou quinzenalmente, e depois você acabe mandando isso de forma mensal. Conciliação bancária, então, é claro, você vai ter que ter acesso e saber de todos os trâmites que estão sendo feitos com o banco ou com os bancos e saber lidar com essas questões também
né, é importante, você vai ter que ter o acesso, você vai ter, é bom você, em cada local, com cada cliente, ter uma pessoa, né, o gerente da conta, ou o gerente do projeto bancário que está sendo feito naquele momento, ter contato com essa pessoa, conversar com essa pessoa sempre que possível, quando tiver dificuldades, quando precisar de alguma questão que necessite de um aval de alguém, você precisa ter, sim, esses contatos. Então, é sempre bom ter o número do telefone, do WhatsApp, do e-mail dessa pessoa, anotar isso para não perder, para você poder ter esse acesso mais rápido. Gestão de empresas com projetos, então, claro, como eu falei, você vai também ter acesso a contratos, ou empresas, pessoalmente, a gente acha que a gente fala de contrato quando a gente está falando só de empresa, né? Mas pessoas fazem contratos, né? Exemplo, um cliente que vai fazer uma festa e faz um contrato com um buffet. Você vai precisar saber desse contrato, dos pagamentos, se foi feito em uma, duas, três vezes, quanto que foi pago, quanto que necessita pagar. Então, você precisa fazer a gestão desses contratos, desses projetos, porque é um projeto também, uma festa pode ser colocada como projeto de pequeno e médio tempo, né, dependendo do tempo que for, ou até grande, se for um casamento, se for daqui 2 anos, você precisa ter acesso a isso também, porque isso impacta na questão financeira. E se for empresa, você precisa saber também quem são as pessoas que estão envolvidas nesses projetos e como que foi feito toda a questão financeira para esse projeto, né? Se é a empresa que você está cuidando que precisa entregar um produto ou um serviço, ou se ela vai receber um produto ou um serviço. E saber isso na questão financeira dos pagamentos e das entregas, porque também impacta muito na questão financeira. Precificar serviços, importante. Empresas geralmente têm seus serviços já tabelados, né? De alguma forma, entre aspas, tabelado. Mas você também precisa saber a questão de precificar, saber o custo daquilo, né? Então, o que seria o custo? Se você vai fazer um bolo, você precisa saber quanto que custou cada produto que foi colocado naquele bolo para ele ser feito e o valor que está sendo colocado pela pessoa que está sendo manualmente, né, fez aquilo e quanto que aquilo chegou num valor final, tá? Precificar é saber todo o processo, todos os valores e o valor que o profissional colocou ali em cima. Ah, mas é uma blusa, ok. Foi feita, não foi feita, é comprada, revendida. Então você também precisa entender profundamente dentro da empresa desse cliente ou dessa microempresa, como eu dei o exemplo, ou de uma empresa grande, a precificação desse serviço, né? Pessoalmente, eu já tive o prazer de trabalhar com palestrantes, né? E eles também precificam serviços, né? Desde uma consultoria até uma palestra, até uma aula. Então, você precisa saber também dessa precificação, de quanto vale a hora daquele profissional, de saber da disposição da questão disso no mercado, de como é feito, onde é feito. Então, trabalhar com a área financeira não é simplesmente saber quanto é o valor de uma coisa e colocar isso numa planilha. É também uma questão muito ampla de saber cada coisa e como que isso vai ser colocado dentro dessa questão financeira do profissional ou empresarial. E a apresentação de resultados. Então, junto com uma planilha que você pode entregar para o seu cliente, deve entregar para o seu cliente mensalmente, é importante você colocar a apresentação de resultados. Fazer uma análise de resultados do mês anterior para esse mês. Pode ser que de um mês para o outro você tenha e demonstre para o seu cliente ganhos, né? E que esses ganhos tenham impactos diretos ao que você faz na sua questão financeira para ele. Mas pode ser que de um mês para o outro tenha algum valor menor, né? Uma perda de valores ou de resultados positivos, o que é comum, principalmente para empresas, né? Existem meses durante o ano que uma empresa tem alta e meses que ela tem baixa. Isso é normal. Exemplo, uma empresa que trabalha com chocolates, obviamente,
no mês da Páscoa, ela vai ter um ganho muito superior do que nos meses após isso, né? Então a gente tem que saber mensurar isso e colocar e apresentar esses resultados, tá? Levando em conta o que seu cliente faz, né? Se é um cliente, exemplo, que vende biquínis, é obviamente no verão ele vai vender mais, né? Ou algum tempo, um mês, dois antes do verão, ele vai vender mais durante um período e depois ele vai vender menos. Então, apresentar esses resultados também de forma positiva é importante. Não adianta você só falar para o cliente que o resultado foi negativo. Você vai ter que explicar porque o resultado foi negativo e explicar também quando os resultados são positivos. Mas é óbvio que ele sabe disso. Às vezes o cliente vê números e não sabe mensurar aqueles números das formas corretas que deveriam ser feitas. Então, é importante. Inclusive, chegar para um cliente e dizer para ele que ele estava tendo muitos gastos no cartão de crédito e que provavelmente ele vai estourar o limite. Não é muito legal, né? A gente vê que tem clientes que não levam isso muito uma boa, mas você tem que falar, olha, os resultados negativos, dentro do limite, fora do limite. É importante dizer todas essas questões na apresentação dos resultados. Serviços financeiros que você poderá prestar. Vamos falar um pouquinho sobre eles, porque eles podem ser colocados de formas separadas, eles podem ser colocados de formas em pacotes de serviços e muitos podem ser tanto para o cliente quanto para a empresa. Contas a pagar e a receber. Todo mundo tem, todo mundo precisa, pequenos, médios e grandes empresas, pequenos e médios, grandes empresários e empresárias. Então, é muito importante. Emissão de boletos e notas fiscais. Hoje a gente sabe que a emissão de boleto pode ser feito boletos de pagamentos via prefeitura, né? Se você tem lá MEI, enfim, desculpa, notas fiscais via MEI, enfim, você pode usar, e emissão de boletos você pode fazer via plataformas, via alguns apps, alguns bancos já emitem, né? A gente sabe que tem bancos digitais que tem na questão de emissão de boletos, então tudo isso também pode ser colocado como um serviço. Fluxo de caixa, que a gente já falou que pode ser diário, semanal, quinzenal ou mensal, mas você precisa ter o fluxo de caixa diário, você precisa fazer isso para conseguir fazer todo o serviço. Cobrança de inadimplentes, principalmente para pequenas e médias empresas que trabalham de forma mais autônoma nesse sentido, porque grandes empresas já trabalham com aplicações mais robustas, né, que não precisam ser manuais, que já tem softwares que fazem isso, mas para pequenas e médias empresas são bem importantes. Conciliação bancária, como eu já disse também, você precisa estar em contato com o banco para resolver esse problema. Análise de entradas e saídas também são importantes, né? Tanto na questão do fluxo de dinheiro quanto de serviços, né? De produtos, isso também impacta na questão financeira. Mapear e implementar processos financeiros, então você pode também dar soluções para as empresas, encontrar ali gaps, né, várias formações de implementações de projetos financeiros para conseguir resolver um projeto em uma questão financeira macro, né? Às vezes você implementa uma questão mínima financeira dentro de alguns núcleos, você consegue ter um resultado maior financeiro na questão macro. Auditar processos e controles internos, você precisa ter acesso à questão de vendas e compras de pequenas coisas dentro das empresas ou dentro da questão financeira de uma pessoa, né? Às vezes, a questão financeira de uma pessoa que tem mais de um cartão de crédito, uma pessoa que tem conta em vários bancos, que fazem vários tipos de coisa, você precisa ter, né, e auditar isso. Talvez não todos os dias, não todas as semanas, nem todos os meses, mas você pode fazer isso trimestralmente, para você ter uma questão financeira bem executada anualmente. Desculpe, interagir com a contabilidade externa, porque muitas empresas sim precisam ter uma contabilidade externa e vocês vão ter que trabalhar em conjunto. Você talvez
às vezes organizando a parte financeira de um profissional, e ele tem uma empresa, que uma empresa trabalha com a questão da contabilidade. Você precisa estar em contato com eles, porque as informações deles impactam no seu trabalho e o seu impacta no trabalho deles. Preparar controles diversos, então são muitas planilhas, muitas organizações, pedir para que outros funcionários, no caso das empresas, também trabalhem com esses controles. Na verdade, você vai ter que fazer meio que um mapa para que todo mundo trabalhe de forma coordenada, para que isso não fuja muito de uma organização total. Porque o cliente mesmo, ele está pouco se importando do que vai acontecer, ele vai querer que aquilo fique realmente bem organizado. Se isso cair nas suas mãos, você vai ter que ter essa voz ativa de chegar e conversar com as outras pessoas para que haja um controle total. Como a gente já falou, calcular preço de venda, porque a gente vê muitos microempresários que fazem algumas coisas, roupa, doce, chocolate, como eu já falei aqui na nossa aula, mas eles não sabem nem calcular o preço. Então, trabalhar com a área financeira para essas pessoas é, inclusive, ajudá-las na questão da precificação. Relatórios de gestão, que também são importantes, porque você pode também entender nesses relatórios que tem a ver com a questão administrativa, financeira, de recursos humanos, de departamento pessoal, de gestão de pessoas, tudo isso impacta na questão financeira. Né? É uma das partes que fazem a estrutura da empresa funcionar. Então, você vai ter que fazer esse relatório também e também participar todas as outras pessoas. Se a empresa não tem isso, você pode tentar colocar como uma organização para a sua questão, né, do que você está cuidando, e para o seu cliente, né, também para que ele entenda essa questão desses relatórios. Análise de indicadores financeiros a gente já falou um pouco, então você tem que mostrar para o cliente onde está ganhando e onde está perdendo. E assessoria financeira pessoal, que pode ser em conjunto, né? É necessário que exista, existem clientes que são extremamente controlados na questão da vida pessoal financeira, né? E eles não vão querer que mexam com isso, só na questão empresarial, mas você pode sim dar assessoria, mostrar informações, ajudar no controle, caso ele necessite. E se for o contrário, você vai ser uma gestora da questão pessoal financeira dele, você também pode dar alguns palpites, algumas informações, claro, se você tiver abertura para isso, na questão profissional. Potenciais clientes. Micro e pequenas empresas, que eu acho que é um lugar assim muito legal para se conseguir clientes. Advogados, porque são pessoas que estão altamente voltadas na questão de cuidar de outras pessoas, de outros processos, e que deixam a questão financeira de lado. Médicos, que também costumam estar voltados para outras questões que não estão cuidando da questão financeira. Professores e palestrantes, porque, obviamente, estão cuidando da parte intelectual própria e dos seus alunos e não estão pensando na questão financeira. Terapeutas, né, de todas as áreas. Lojas físicas e virtuais, porque às vezes tem uma alta rodagem na questão financeira e não estão voltadas única e exclusivamente para essa área. E prestadores de serviços de todas as áreas, porque às vezes estão prestando serviço, mas não estão cuidando do seu caixa, principalmente do seu caixa diário. Serviços práticos, né, para começar hoje, digamos assim. Contas a pagar, contas a receber, plano de contas, que seria um plano de pagamentos e recebimentos, organizando pelo extrato bancário, né? Muitas pessoas não conseguem começar a organizar as coisas e podem começar a organizar pelo extrato bancário ou pelo relatório de cartão de crédito, né? A fatura de cartão de crédito. Organizar no plano de contas, então, começar a organizar esse plano de contas, você já começa a dar uma outra vida para esse cliente, né? Saber o que ele tem para pagar e para receber, ele já começa a olhar aquilo de uma forma diferente. Gestão de empresas e com projetos, então também saber qual projeto, quanto que ganha, em quantas parcelas, como vai começar, quando vai receber, quando vai entregar. Isso também já é uma organização super prática para o dia a dia.
Gastos do cartão de crédito, saber de limite dos gastos fixos e dos gastos esporádicos também já é uma forma de você começar a mostrar para esse cliente uma mínima organização. Conciliação bancária para empresas que realmente estão tendo problemas com o banco. E aí também você já começa a dar uma nova visão para esse cliente. Fluxo de caixas para empresas que têm um fluxo diário grande e às vezes acabam o dia e não fazem um fluxo de caixa. Gente, fluxo de caixa é muito importante. Muito importante. Documentos ao contador, porque às vezes a pessoa vai acumulando documentos e não mandam para o contador. E aí chega na hora que precisa fazer lá o imposto de renda, tá aquela confusão, não consegue fechar mês, então é muito, muito difícil. E uma assessoria financeira pessoal, que você pode fazer o que eu falei aqui, de uma forma rápida e objetiva para pessoas que você vê que não estão muito organizadas nesse serviço. Nível de conhecimento. Custo fixo e custo variável. Então, você precisa saber o que são os custos fixos de uma pessoa, de uma empresa, e os custos variáveis também. Regime de caixa ou competência, assinando recibos e contratos. Então, são coisas que você pode estudar, você pode começar hoje a entender um pouco mais sobre isso, em cursos rápidos, simples, práticos, ou se você tem o seu conhecimento, fazer lá, né, um levantamento no seu conhecimento para colocar isso em prática. Importante, apresentando o resultado ao cliente. Não adianta você fazer todo um planejamento financeiro para uma empresa ou para uma pessoa se você não vai mostrar para ele os resultados. Os resultados são necessários, sim. Importante você fazer toda a questão financeira e mostrar os resultados. Ferramentas que você pode usar. Zero Paper, Omei, Conta Azul e Amp. Né? E os aplicativos, os melhores, os 10 melhores mais usados em 2021. Mobilis, Spend, Walt, Guia de Bolso, Organize, Spence, Fortuno, Orçamento Fácil. São algumas ferramentas e alguns aplicativos que eu tenho certeza que vão ajudar tanto você quanto seu cliente na questão da organização financeira. Bancos digitais, né? A gente tem falado muito e é bom a gente conhecer a questão do Pix, porque tem muita coisa sendo paga e muitas pessoas recebendo pelo Pix. Banco Inter, com todas as suas informações, a questão também de emissão de boletos, né, pagamentos, Banco Rápido, o Nubank, que também tem toda essa questão de boletos, pagamentos, e as pessoas estão usando cada vez mais, entre outros. Você pode estudar outros bancos digitais, inclusive os bancos tradicionais, que também estão migrando muito para o digital, e que você pode ter ali também informações, né, e passar essas informações para os clientes que vão, né, e devem te ajudar muito. Bom, o que acontece? Essa é uma aula, um aulão que eu estou dando para os alunos de forma aberta, para os meus alunos, para os alunos que são meus ex-alunos ou para aqueles que ainda não são os meus alunos. Essa é uma aula que vai ficar 24 horas aberta no meu YouTube e depois ela vai lá para a nossa área de aluno, na nova fase do nosso curso, onde eu estou colocando aulas específicas para cada tipo de área que você pode trabalhar. Se você não é meu aluno e quer entrar na nossa próxima turma, aqui abaixo a gente tem um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e aguardar assim que eu abrir novas vagas para esse curso. Se você é meu ex-aluno, a gente tem uma condição especial para você voltar para o nosso curso e você pode me procurar lá no WhatsApp que você tem contato comigo ou por e-mail que eu vou entrar em contato e vou te passar as informações. Se você é meu aluno e está lá no nosso curso Secretariado Remoto Especialista, vá lá para a próxima aula, que eu vou colocar uma aula mostrando para você, trabalhando dentro desses aplicativos, passo a passo, como você tem que mexer nesses aplicativos financeiros. Se você está aqui e gostou dessa aula, curte, compartilha, mostre para os amigos e eu te espero no próximo aulão. Eu te aviso, entre nos nossos grupos. Beijo, tchau, tchau.